Querida igreja, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10 até o verso 12. Está escrito no texto sagrado: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos ter uma oração para que o Santo Espírito de Deus possa nos conduzir no entendimento da sua palavra. Pai eterno, nesse momento, Senhor, pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para que possamos entender completamente a tua palavra e não apenas escutar, mas praticá-la. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já em alguns domingos ministrando sobre o Sermão do Monte, uma série de mensagens. E eis aqui a última bem-aventurança, a oitava bem-aventurança, fundamentada na fé. E esta bem-aventurança refere-se à perseguição. Todas as bem-aventuranças irão convergir para essa última bem-aventurança. E eu vou falar de bem-aventurança e vocês completam o final, ok? Vocês têm que completar o final. Vou me ajudar. Está registrado em Mateus capítulo 5. A partir do verso 3. Então tá. Bem-aventurado os humildes de coração. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Todas essas bem-aventuranças vão culminar agora nessa última, que fala: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças também são características dos discípulos. Jesus havia subido ao monte, com ele os discípulos e uma multidão. Só que antes de subir ao monte, se nós formos olharmos o contexto, Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo. E é como Jesus estivesse dizendo: eis a característica de vocês. Eu chamei vocês para isso. E todas essas características que vão refletir o amor, vimos no final do capítulo 5, verso 48, portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E esse contexto aqui é o de amor. E vemos plenamente o amor executado em Jesus Cristo. Por isso, o mundo nos acha estranho. É como um corpo estranho. Quando estamos doentes, uma enfermidade, uma bactéria, um vírus, ele é um corpo estranho. E nosso organismo vai combater esse corpo estranho.
Jesus nos tirou do mundo, ou melhor, nos chamou, nos deu uma nova vida, um novo significado, uma nova existência e nos enviou para o mundo com uma missão. O mundo nos odeia, disse Jesus. Porque para ele nós somos um corpo estranho. Porque nós executamos, vivemos este amor. Em João capítulo 15, verso 16 a 20, vai justamente descrever isso. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Missão, frutificar. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nossa vocação é produzir resultados úteis e permanentes que iremos levar para a eternidade. Dar fruto é o verdadeiro alvo dessa escolha e vai compreender conquista de pessoas, salvação de pessoas, ação de Deus no coração dessas pessoas através da proclamação da palavra e através das nossas ações amorosas, através das bem-aventuranças. Quanto à oração atendida, é resultado de uma vida capaz de amar o próximo. Contudo, qual é a resposta deste mundo às nossas ações de amor? Jesus disse que é o ódio. O mundo vos odeia. Jesus nos chamou para fora do mundo, para uma nova existência, e agora o mundo sente que nós somos um corpo estranho. Quanto mais o discípulo estiver cheio da natureza de Jesus, quanto mais o discípulo amar verdadeiramente, mais o mundo vai odiá-lo. Essa natureza amorosa reflete-se nas bem-aventuranças, humildade, sensibilidade com o outro, justiça, misericórdia, mansidão, pureza e pacificação. Em Mateus capítulo 5, o texto que nós lemos, verso 12, está escrito: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os profetas não foram perseguidos gratuitamente. Eles possuíam uma mensagem de valor cristão, uma mensagem que denunciava o pecado, e isso provocava perseguição. João Batista apontou o pecado, e o que aconteceu com a cabeça dele? Foi colocado numa bandeja. Estevão, diácono, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, diante de um sinédrio, relatou quem era Jesus.
E o que aconteceu com ele? Foi apedrejado. E antes de ser apedrejado, ele viu o céu aberto e pediu: Pai, não, Deus, não impute esse pecado. Amor. Ações de amor. Somos chamados para termos estas características registradas nessas bem-aventuranças, que é uma realização. Quando você faz alguma coisa, ou que seja o que for, um bolo, por exemplo, e você faz com amor, e você serve esse bolo para uma pessoa, e você vê ela comendo aquele bolo com vontade, e de uma maneira que, né, você percebe isso, você não se realiza? Quando nós nos dispomos a amar o próximo, nós nos realizamos porque nós fomos feitos para glorificar a Deus com essas ações. As bem-aventuranças tratam dessa realização, tratam de felicidade. E essa felicidade nós encontramos em Deus, através de Jesus Cristo e pela fé. O estilo de vida do cristão é um problema para quem deseja viver no pecado, na malícia, no engano. E isso vai provocar perseguição. Contudo, há uma realização na identificação de nossa perseguição, tanto com os profetas, como com Cristo, nosso Senhor. Um discípulo que exerce as potencialidades do amor retratado nas bem-aventuranças, ou, quem sabe, no sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lembrando que o amor é o vínculo da perfeição. Quando nós executamos as potencialidades que Deus nos deu através do Espírito Santo, e o amor é um dos frutos do Espírito, nós vamos nos sentir felizes. Há uma realização que vai traduzir em felicidade. Nessa identificação, os discípulos vão enxergar nos profetas uma referência e em Cristo um modelo segundo a vontade de Deus. Certamente, a perseguição fará parte desse viver. Mês passado nós fizemos uma contribuição, um envolvimento em oração e um envolvimento financeiro com a igreja perseguida. E vemos que a metade do mundo há perseguição. No Brasil nós temos liberdade, mas pode existir uma perseguição velada. Precisamos lembrar que a cruz faz parte do projeto de Deus. O sofrimento faz parte do projeto de Deus. E é só nós olharmos para Jesus. Lucas capítulo 14, verso 27 está escrito: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É um caminho de sofrimento e renúncia. Carregar a cruz é um caminho só de ida. Carregar a cruz significava que o condenado estava indo para a morte. Não tinha o que fazer, não poderia olhar para trás. Assim é o nosso chamado. Você quer ser discípulo, você só tem que olhar para frente. E quem está na sua frente é Jesus Cristo. Por isso nós o seguimos. Por isso Ele é Senhor da nossa vida. Ou Ele é Senhor ou não é Senhor. Muitos cristãos, ou vamos dizer assim, religiosos, acham
que eles próprios são donos de sua vida. E quando há uma conversão genuína, nós nos rendemos totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Nossa vida é dele. E fazemos a vontade dele. Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Lucas capítulo 14, 33, vai falar sobre essa renúncia. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A prioridade da nossa vida é Deus. É um projeto de entrega total e também incondicional, exemplificado na vida de Jesus. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. E quando nós falamos assim, obediente até a morte de cruz, não podemos esquecer de modo nenhum a paixão de Cristo, sua morte, seu sofrimento, como foi torturante e cruel a crucificação. Aquele que, sendo Deus, veio ao mundo se tornando homem semelhante a nós, mas sem pecado. Suportou a maldição da cruz, a maldição do madeiro, para nos dar vida e vida eterna, para nos trazer novamente aos braços do Pai, ao relacionamento com Deus. O cenário dessa entrega é que você encontra-se totalmente despojado de tudo, e de tudo que pode cegar a verdadeira visão da vida. Por isso, a primeira bem-aventurança é humildes de coração. Para você se aproximar de Deus, você precisa reconhecer que Ele é Senhor de tudo. Lembrando que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos e se aproxima dos humildes. Mateus capítulo 16, verso 24 e 26 está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Isso é profundo, isso é sério. Ganhamos a nossa vida quando cumprimos a vontade de Deus, manifestando o amor ao próximo. Quando, pela fé no sacrifício de Jesus, entregamos totalmente nossa vida ao senhorio dele. Tudo. Não uma parte, não um terço, não a metade do coração, não, mas 100%. O ser humano totalmente despojado encontra no sacrifício de Jesus, na cruz, a verdadeira vida, a razão da alegria e da felicidade. O que nós vivemos aqui pode ser uma felicidade momentânea. O que Deus nos oferece em Jesus Cristo é uma felicidade eterna. O apóstolo Pedro afirmou em 1 Pedro capítulo 4, verso 13: Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultantes. Pense no grande dia, no seu encontro
com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se aqui o Espírito Santo já nos deixa alegre, imagina quando nós nos encontrarmos com Deus. Jesus não rejeitou a cruz, não rejeitou o sofrimento. No Getsêmani, ele orava: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eis o nosso grande desafio no nosso caminhar, nessa peregrinação, nessa jornada aqui, é fazer a vontade do nosso Pai, seguindo o exemplo de Jesus. Qual então é o resultado das bem-aventuranças? Uma felicidade eterna. Possessão do reino dos céus. E vocês leram isso quando eu falava: bem-aventurado os humildes de coração, vocês diziam: porque deles é o reino dos céus. Felicidade por termos um consolo do nosso choro, das nossas lágrimas, porque o próprio Deus, vai enxugar as nossas lágrimas. Teremos uma herança, teremos fartura de justiça, veremos a Deus e já temos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Porém, o contrário, a alienação das bem-aventuranças vai produzir o contrário de felicidade, uma desconexão com a vontade de Deus, que vai resultar numa infelicidade eterna, numa tristeza eterna. Em Lucas capítulo 13, verso 28, vai registrar justamente isso. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Infelicidade, tristeza eterna. Por isso, diante das perseguições, diante das aflições, se identifiquem com esta mensagem dos profetas que foram mortos. A igreja primitiva, lançada nas arenas, comida por feras, irmãos, irmãs, degolados por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, diante dessas características que retratam um relacionamento com nosso Deus, que vão resultar em felicidade, em realização, possamos proclamar a palavra sem medo, mas pelo contrário, com coragem. Como o apóstolo Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ter um momento de oração.